Muito bem, muito bom dia, amigos telespectadores e internautas da nossa página da Rádio Ibiapaba FM. Estamos ao vivo, né, com certeza aí para trazer mais informações. Estamos aqui na aldeia Gamileira, que é aqui São Benedito, né, dos povos indígenas Tapuia Cariri. É a expectativa, né? Vamos ouvir daqui a pouquinho aí, por conta da cacica Andréia Cariri, a expectativa de toda a aldeia, principalmente dela como cacique, na chegada, na vinda de ministras, né, do governo Lula aqui para a sua aldeia amanhã. Não só representantes do governo federal, mas também o governo estadual, Elmano de Freitas com secretários, prefeito Saul Maciel com toda a sua equipe, também estarão aqui presentes amanhã nesse dia histórico para São Benedito e também para a aldeia Gamileira dos povos indígenas Tapuia Cariri. Bom, amanhã nós teremos aqui a participação, a presença de dois ministros, né, no caso ministras do Lula aqui. Nós teremos aqui a Sônia Bonner de Souza Silva Santos, mais conhecida como Sônia Guajajara, ela que é ministra dos povos indígenas, e a ministra da Saúde, a Nízia Verônica Trindade Lima, também vai estar aqui presente. Nós teremos aqui também a participação da presidente da FUNAI, Joênia Vapichana. Ela também vai estar presente aqui. Aqui também já está presente o presidente do CONDIS, tá certo? Que é o Neto Pitaguari, tá certo? Ele já está aqui, aguardando o dia, portanto, o dia da manhã, a vinda, né, dessas autoridades aqui para a aldeia Gamileira, para trazer, né, melhorias aqui para os povos indígenas Tapuia Cariri. A Andréia Cariri, sempre quando pode, está presente não só no estado do Ceará, em Fortaleza, mas também tem ido com frequência a Brasília solicitar algumas reivindicações. Uma delas, reivindicação antiga, é a demarcação das terras. Acredito eu que amanhã também deva ser falado, né, em relação a essa questão desse anseio, né, desse pleito que é antigo aqui da aldeia Gamileira por parte dos povos Tapuia Cariri, que é a demarcação de terras. 6 aldeias já tiveram as suas demarcações concretizadas já nesse governo do presidente Lula. E quem sabe, as próximas demarcações de terras, a aldeia Gamileira não esteja contemplada, tá certo? Nós já estamos aqui com o presidente do CONDIS, né, que é o Neto Pitaguari. Ele já está aqui aguardando amanhã a chegada dessas autoridades para juntos tratarem de políticas públicas que possam beneficiar, tá certo? Que possam beneficiar os povos indígenas aqui da aldeia Gamileira, que é os povos Tapuia Cariri. Nós estamos aqui em frente ao colégio aqui que diz Escola Indígena Francisco Gonçalves de Souza. Aqui é uma escola com uma educação especializada para os índios, né, para os filhos das famílias indígenas que moram aqui na Gamileira, né, na aldeia Gamileira. E assim como a escola, provavelmente nós teremos logo aqui na aldeia Gamileira, vamos aqui adentrar o colégio, né, onde a gente vai ver a possibilidade de a gente conversar com a Andréia e também com o Neto Pitaguari, que é o presidente do CONDIS, né? Rádio Ibiapaba trazendo para você essas informações, essa expectativa da comunidade indígena. Amanhã aqui a movimentação vai ser grande. Toda a estrada, né, toda a extensão da estrada foi recuperada, melhorada, para ter acesso mais prático, né, principalmente da comitiva. E também está sendo feita a recuperação de toda a iluminação, tá certo? Está também sendo feita a recuperação de toda a iluminação aqui da aldeia Gamileira. É bom que se diga que a estrada precisa, né? Se tivesse asfalto, com certeza, economicamente falando, seria melhor e, principalmente no período de chuvas, não apresentaria problemas, buracos, às vezes até corta, como chegou a cortar agora. Só que o município automaticamente chegou a tomar as providências e recuperou, fazendo com que o povo tivesse todo acesso, né, até a cidade de São Benedito. Vamos ouvir aqui, vamos conversar aqui com o Neto. Vamos aqui conversar um pouquinho com o Neto. Neto que é o presidente, né, do CONDIS, Neto Pitaguari, que está aqui desde ontem, Neto? Bom dia. Bom dia.
Desde ontem nós estamos aqui na cidade de São Benedito, mais propriamente na terra indígena aqui do povo Tapuia Cariri, na Serra da Ibiapaba, para celebrar esse encerramento do mês de vacinação dos povos indígenas. Programa muito importante para a saúde pública brasileira, no qual também, como profissional de saúde, parabenizo toda a nossa saúde pública, todos os meus colegas profissionais de saúde. Dizer que nós sempre acreditamos que o programa de imunização ele é um pilar e ele é um marco na saúde pública brasileira, né? A gente teve a prova disso agora em meio à própria pandemia da Covid-19, com a vacinação. A gente vê a eficácia das vacinas e para nós profissionais é ainda mais desafiador estar combatendo a desinformação para a nossa sociedade brasileira. Neto, no caso aqui, amanhã vai ser feito o encerramento dessa campanha de vacinação para os povos indígenas, né? Mas não vai ser tratado só, né, dessa pauta. Também outras pautas estarão sendo discutidas. A coisa mais importante que nesse momento a gente destaca é a questão da regularização fundiária. A regularização do território, a demarcação da terra indígena do povo Tapuia Cariri aqui em São Benedito. Isso é um marco muito importante. Para nós, a saúde ela é uma ação complementar, mas a ação principal para os nossos povos indígenas aqui no Ceará é a demarcação do território. É ter o direito, de fato, a um território livre, sem poceiros, sem brigas, sem agressões contra as pessoas que residem dentro do território. Então, também destaco que a vacinação dos povos indígenas ela é contínua e ela é diária. Então, vai haver esse momento de solenidade aqui, como encerramento, né, pela campanha da vacinação da gripe, né, aqui no território, mas todos os dias, em todas as unidades de saúde indígena, a gente tem as vacinas. É importante que a nossa sociedade saiba disso, para que procurem as unidades e se imunizem. Bom, você como presidente do CONDICE, o que é que isso representa, a vinda de dois ministros, né, no caso ministras, que é a ministra da Saúde e a ministra dos Povos Indígenas. O que é que representa, historicamente falando, para São Benedito e também para os povos indígenas Tapuia Cariri, aqui na aldeia Gamileira? O que é que isso representa, o que é que isso pode contribuir, principalmente para trazer cada vez mais políticas públicas que possam beneficiar, principalmente, os nossos irmãos indígenas? Primeiro, o marco na história do Brasil, depois de 523 anos, a criação de um ministério específico para os povos indígenas. Esse é o grande marco, né? Depois, a presença do Ministério da Saúde, por meio da ministra, que é a autoridade máxima, né, que representa o órgão, está presente dentro de uma terra indígena. Isso é uma quebra, muitas das vezes, até de estereótipo. Porque em outros momentos era difícil de se imaginar que uma autoridade de Estado, no porte de um ministro, estaria dentro de algumas partes do território brasileiro e principalmente dentro de terra indígena. A gente viu aí o esforço que vem sendo feito, por exemplo, na terra indígena Yanomami, uma área de muito conflito, uma área tensa, e você vê a presença constante do Ministério, dessas autoridades lá. Para cá, para o nosso estado do Ceará, é um marco de fato, a importância de ter essas pessoas aqui, que vem de fato só celebrar aquilo que a gente já vem fazendo também. Então, aqui para a região, é algo que politicamente e economicamente é muito importante, e é importante que as pessoas saibam dessa garantia que está sendo feita. O Ministério está vindo aqui, fazendo essa pactuação para a promoção da vida. E o Ministério dos Povos Indígenas, sem dúvida, vem com essa missão e reforçando a demarcação deste território. A questão da demarcação dos territórios, inclusive o Lula, né, o presidente Lula já fez a demarcação de 6, né, de terras, né, de 6 aldeias, legalmente. Com certeza vai ter o resultado, acredito eu, que vai facilitar, principalmente para a questão da linha de crédito, né? Sim, aqui tem essas questões dos impasses, né? É importante também destacar que a gente precisa do fortalecimento da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? E o presidente está comprometido nisso, tanto que hoje a FUNAI ela tem um presidente que é indígena. Então isso já mostra o total respeito por parte do presidente. Colocar um gestor indígena, assim como a CESAI. CESAI hoje, Secretaria Especial de Saúde Indígena, tem um gestor que inclusive é do nosso estado do Ceará, que é o parente Veio Itapeba,
que é o secretário nacional de saúde indígena. Então você vê, então essa questão da demarcação é algo que o presidente se comprometeu junto aos nossos povos indígenas no acampamento Terra Livre lá em Brasília, e de fato ele já está comprometido e já está fazendo. Teve inicialmente essas 6 terras indígenas, a gente tem aí agora no próximo mês de junho uma situação tensa que envolve inclusive o Supremo Tribunal Federal, que é a questão do marco temporal, né, que nós estamos reafirmando e dizendo não ao marco temporal, né, que é uma tese infundada que criminaliza e que viola claramente o direito dos povos indígenas, que é o direito ao território. Bom, a gente está conversando aqui com o Neto, né, Pitaguari, que é o presidente do CONDIZ. Bom, eu queria também tocar no outro assunto em relação à questão. Hoje nós estamos aí vivenciando um novo governo. Em relação ao anterior, o que é que melhorou, o que é que avançou, principalmente para as famílias, né, para os povos indígenas? Na verdade, você faz uma pergunta que a própria sociedade brasileira todos os dias está tendo a resposta disso, né? De fato, você vê o que aconteceu, assim, descaradamente com nossos irmãos indígenas do Yanomami, era algo que a gente pode chamar mesmo de um plano de morte. É um plano de morte. Eu não levar assistência e eu flexibilizar por meio da legislação licenças e concessões ambientais para extração de minérios, de ouro, enfim, ampliação de garimpo dentro de terra indígena, automaticamente eu estou matando essa população. Neste novo governo, o que é importante destacar é que a gente não está só propondo, mas nós estamos sendo parte do governo. Esse é o grande diferencial. É ser parte do governo, é ser parte da construção da política pública, é ser parte da reconstrução da política pública. Então, o governo anterior, por exemplo, um dos primeiros decretos foi a extinção de todos os fóruns e colegiados. Então nós perdemos, por exemplo, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que discutia a questão da segurança alimentar, do programa de cesta de alimento dentro dos territórios indígenas. Nós tivemos a extinção de vários fóruns e outros colegiados que discutiam a educação escolar indígena diferenciada, que discutia a própria saúde indígena. E aí vem esse novo tempo, e aí o presidente Lula ele revoga todos esses decretos e recria tudo isso. Então, nesses 5 meses de governo, a gente já vê que o presidente tem realmente esse interesse em estar com o movimento indígena, com as organizações indígenas, com os povos indígenas, dentro da estrutura dele, não somente para ser aparência, para tirar foto ou para dizer que está fazendo alguma coisa, mas de fato dizer, olha, a política está na mão de vocês, eu quero que agora vocês construam e façam junto comigo esse novo tempo no nosso Brasil. Aí, a exemplo, criou o Ministério dos Povos Indígenas, que era algo que ninguém, quando ele anunciou, muita gente ficou desenhando, dizendo isso aí é uma ilusão de campanha, e ele foi lá, criou o Ministério, ele disse, vou colocar um gestor indígena na FUNAI, colocou um gestor indígena na FUNAI, vou colocar um gestor indígena na CESAI para cuidar da saúde dos índios, colocou e, coincidentemente, e por muito mérito, é aqui do nosso estado do Ceará, que é o parente Veio Itapeba, que é vereador do município de Caucaia, que é hoje o povo Tapeba, é a maior população indígena do nosso estado do Ceará, com cerca de quase 13 mil indígenas, e por merecimento ele está lá, porque ele vem nessa militância e vem atuando junto ao Movimento Indígena Nacional e foi reconhecido pelas nossas organizações e indicado para estar à frente dessa pasta. E amanhã nós estaremos aqui com a presença dele, celebrando todo esse momento, junto com a Prefeitura de São Benedito, que também vem sendo um grande parceiro nos últimos anos, fortalecendo, com alguns senadores, com alguns deputados e com o governo do estado, que, sem dúvida, a gente já tem um acesso muito grande, precisamos ampliar, mas a gente não pode ser omisso e deixar de reconhecer o que o nosso governo do estado do Ceará também vem fazendo frente às políticas aqui no estado. Obrigado. Vamos conversar também daqui a pouquinho com o Neguinho Tapuia. Obrigado aí ao Neto, Neto Pitaguari, é o presidente do CONDIZ, prestando aqui essas informações à nossa reportagem, nesse momento em que traz o encerramento da campanha de vacinação dos povos indígenas, mas
Aproveitando a vinda da ministra, com certeza outras reivindicações, outras pautas estarão sendo tratadas, estarão sendo praticamente, digamos assim, solicitada, né? No caso aí, a reivindicação para que os povos indígenas Tapuia Cariri possam cada vez mais ter melhores dias. E se depender da Andréa, vai ter sim, porque sempre ela está cobrando, sempre ela está reivindicando, não só na esfera estadual, mas também na esfera federal. Bom, como é que está a expectativa, Andréa Cariri, a cacique aqui da aldeia Gamileira, dos povos indígenas Tapuia Cariri? Bom, como é que está a expectativa, não só a sua, mas de toda a aldeia, com a vinda de todas essas autoridades aqui para a aldeia Gamileira amanhã? É um momento histórico, acredito. Muito bom dia. Bom dia, senhor Edinaldo. Bom dia aos ouvintes da Ibiapaba FM. Primeiro, agradecer novamente aí a vinda, né, para estar dando visibilidade a esse evento que realmente é muito importante. E a expectativa é a melhor possível, né? Como você disse, é um momento histórico, né? Nunca tinha, desde a inauguração da escola indígena, a gente nunca tinha recebido tantas autoridades e é um momento histórico. Mas esse momento ele se dá muito pela luta e resistência do povo Tapuia Cariri, né? Pela seriedade, né? E que a nossa expectativa é que esse momento ele aconteça, né? Que os nossos parentes se sintam bem, assim como as ministras, e que a gente está fazendo o possível e o impossível para a gente estar ofertando, né? As melhores condições para que esse evento aconteça da melhor forma possível. Bom, Andréa, a gente sabe que já está confirmado a presença das duas ministras, né, dos povos indígenas, né, que é a ministra Sônia Boné de Souza Silva Santos, mais conhecida como Sônia Guajajara, também a ministra da Saúde, Anísia Verônica Trindade Lima. E a informação que nós temos é que também a presidente da FUNAI, a Joênia Vapichana, também vai estar presente, e outras autoridades que você poderia até mesmo confirmar se realmente já houve essa confirmação, porque a gente sabe que tem muitas pessoas de toda essa região que também estarão participando desse momento solene, que vai tratar de algumas pautas, principalmente pautas que vão contribuir aqui para o desenvolvimento, o progresso aqui da aldeia. Na verdade, essa confirmação eles fazem diretamente o pessoal da CESAI, que inclusive estão aqui na escola, né? Mas os convites eles foram enviados, né, para o ministro da Educação, Camilo Santana, para deputado Célia Chacriabá e Gilvan, né, e entre outros, né? E aí a confirmação é diretamente com eles, porque a gente precisa estar dividindo as responsabilidades e as tarefas, porque não é fácil não, viu? A gente está sem dormir aí há alguns dias, já nessa expectativa, né? Porque o momento ele exige muito cuidado, né? Bom, a questão também da estrada foi melhorada, né? Para facilitar o acesso. E breve, como diz a história, estará também sendo mais ainda melhorada definitivamente com um asfaltamento que me parece que é para o mês de junho, né? Pelo menos está programado para o mês de junho. O Saul ele é uma pessoa muito solícita, né? Quando a gente faz essas solicitações, ele rapidamente ele atende, né? Ele sempre foi assim. Na verdade, não é só hoje que vai por causa do evento, né? Mas a gente sempre tem essa parceria muito forte, né? E aí aproveitar aqui o momento para agradecer, né, essa parceria e fortalecer ela a cada dia, porque é muito importante, né? E, se Deus quiser, né, no final de junho, né, já vai iniciar a obra do asfalto aqui na aldeia, se Deus quiser, que também foi uma reivindicação nossa no dia da inauguração da escola, né, que a gente fez e o Camilo prontamente atendeu e que agora, né, vai se realizar, se Deus quiser, que vai beneficiar não somente os indígenas, né, mas toda essa região aqui, já que o asfalto vai iniciar lá da Lagoa até a aldeia Gamileira, né, onde vai beneficiar vários caminhoneiros que fazem esse trajeto, né, transportando verdura, né, e batata doce. Então, é uma benfeitoria que não é somente para os indígenas, né? A luta e a conquista é dos indígenas, mas que beneficia todos da comunidade da região. Bom, o foco principal aqui da aldeia é realmente reforçar a necessidade que vocês têm da demarcação das terras. Fora esse tema, vai ter outros?
Na verdade, o evento, o foco principal do evento é o encerramento de mês de vacinação dos povos indígenas. Obviamente que, no momento, a gente vai reivindicar também, aproveitar, né, e fazer documento e entregar para a presidente da FUNAI, porque não é todo dia que ela está dentro de uma aldeia, né, e como a gente costuma dizer, a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Sem a demarcação dos nossos territórios, nós não temos nem saúde, nem educação. Bom, a gente estará aqui. Bom, antes de eu encerrar aqui, qual é o horário previsto da chegada deles? Eles vêm de avião até São Benedito, de lá vêm em comboio com os carros, como é que vai ser? Eles vão vir de avião até São Benedito e lá do aeroporto para cá eles estão vindo de van. Mas eu queria lhe apresentar também o nosso coordenador do DICEI, Lucas Guerra, aqui de Fortaleza. É uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, apesar de não ser indígena, mas é um indigenista que vem acompanhando o movimento e também contribuindo para o movimento. É importante também que ele... Pois ande aqui. Momento... Já que você está por aqui, aproveitar a oportunidade, né, dessas autoridades, dessas pessoas que são representantes de instituições que trabalham, né, que realmente se esforçam, que contribuem, principalmente para o engrandecimento de uma nação, no caso aqui, o engrandecimento aqui dos povos indígenas, né, aqui na comunidade gameleira, que é considerada como aldeia. Então, a gente fica à vontade aí para você falar um pouco a respeito desse trabalho, né, principalmente da atuação da sua instituição, junto não só aqui à aldeia gameleira, mas também junto a outras aldeias. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, ela se dá através do Ministério da Saúde, que ele tem como representação em cada circunscrição territorial um distrito sanitário especial indígena. Então, aqui no Ceará, o DICEI Ceará, o distrito sanitário, ele atende 14 povos em 17 municípios, uma população cadastrada de aproximadamente 40 mil pessoas. Então, ele tem o trabalho de levar atenção à saúde básica, saneamento básico, abastecimento, coleta de resíduos sólidos, uma série de políticas que fazem com que esses povos possam ter garantido vida e dignidade através do atendimento à saúde do ponto de vista da atenção primária. Bom, eu queria só que você fizesse um pequeno comentário, porque assim, muitas pessoas não entendem, e seria melhor ser, digamos, explicado por uma pessoa que já tenha um conhecimento. A questão da saúde pública, a saúde indígena. O que é que diverge uma da outra, o que é que acrescenta em relação... Porque uma pessoa já me fez essa pergunta, e aí eu estou lembrando agora e eu faço essa pergunta a você para que você possa responder com muito mais propriedade. Então, é um tema muito importante, né, ser conversado, ser discutido. O Sistema Único de Saúde ele tem como um dos grandes princípios a universalização no atendimento. Mas, para universalizar o atendimento, ele precisa reconhecer que, dentro da sociedade brasileira, nós temos especificidades. Então, existe o princípio da isonomia, que é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, nesse caso da saúde indígena, é garantir o acesso à saúde em territórios, em espaços muitas vezes mais distantes, muitas vezes que precisam de utilização de outro tipo de transporte, e também garantir que esses povos possam ter uma atenção à saúde que respeite os seus valores, as suas tradições, as suas culturas. Então, por essa razão, existe a saúde indígena, é uma conquista do movimento indígena, uma política consolidada, que nós temos como objetivo aqui no Ceará, e em parceria também com a CESAI, nosso secretário Veibe Tapeba, com a ministra Anísia, fortalecer a saúde indígena para que os povos possam ter, nos territórios, uma saúde que respeite as suas culturas, suas tradições, as suas medicinas também, quantos valores, quantas sabedorias os nossos povos indígenas têm que a saúde indígena precisa reconhecer e valorizar. Bom, eu queria agradecer a sua participação, dizer até que foi um prazer e pedir a você, como é que você vê esse movimento? Amanhã é um movimento histórico aqui para a comunidade gameleira, né, aqui dos povos indígenas Tapuia Cariri. Qual a avaliação que o senhor faz diante da vinda de todas essas autoridades, tanto a nível federal, estadual e também municipal? Primeiro, é uma grande responsabilidade nós, aqui no distrito, recebermos um evento dessa envergadura, a presença da ministra da Saúde, dos secretários executivos do Ministério da Saúde, do governador Eumano de Freitas, né? Então, tantas pessoas que vão estar aqui presentes, isso demonstra que o nosso Ceará, o nosso estado, o nosso distrito, ele tem conseguido bons índices de vacinação.
mesmo diante de muitos discursos de negação à importância da vacina, os povos indígenas aqui do Ceará fizeram questão de se vacinar, fortaleceram essa corrente. Então, é um grande evento que tem como objetivo marcar também a importância da vacinação dos nossos povos indígenas, a vacina que é fundamental para a preservação de muitas etnias, de muitas comunidades, não só indígenas, mas também não indígenas. Então, celebrar a vacina, celebrar a imunização, celebrar a saúde, celebrar a vida e celebrar também a ciência, né? Então, a gente tem esse grande momento que vai ser aproveitado também para dar visibilidade ao território do Ceará, à existência dos nossos povos indígenas, que muitas vezes em até municípios como São Benedito, que tem uma presença indígena forte, muitas pessoas não sabem que existe aqui uma etnia. Então, trazer essa visibilidade para os nossos povos é fundamental para a luta deles para resistir e continuar se fortalecendo. Tudo bem, conversamos com teu nome? Lucas Guerra, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena do Ceará. Pronto. Ela também está aqui. Você anda com ele? Pronto. Seu nome? A Maciane. Maciane Tapeba. Fale aqui um pouquinho, já que a gente conversou com ele, fale um pouco a respeito aí de todas essas ações que os povos indígenas estão tendo, né, realmente no governo do Lula. A gente tem tido avanços importantes, né, nesse ano, nesse novo governo. A gente tem tido avanços importantes na política indigenista brasileira, né? Eu acho que eu sou indígena do povo Tapeba, trabalho na Secretaria Executiva do Conselho de Estado de Saúde Indígena. A gente tem trabalhado juntamente com a coordenação do DICEI para fortalecer essas ações da política de saúde nos territórios, né? Fortalecer a presença indígena nessas instituições e também ouvir as instâncias do controle social. Então, esse evento vai ser muito importante para fortalecer a existência dos povos indígenas aqui no Estado, vai ser importante para a gente dar visibilidade essa luta que a gente vem travando aqui no nosso Estado, dos 14 povos, né, dar visibilidade ao trabalho que as equipes têm feito nos territórios. Nós temos 9 polos de saúde e a gente considera muito importante esses profissionais que atuam na ponta. Aqui também em São Benedito nós temos uma equipe que faz esse trabalho de assistência às comunidades. Então, a gente quer dar visibilidade e continuar com esse trabalho cada vez mais fortalecendo, acompanhando, né, alcançando os indicadores que a gente tem para alcançar dentro da saúde indígena e na saúde como um todo. Esse foco que o governo Lula tem dado aos povos indígenas, isso contribui para cada vez mais reduzir, diminuir, principalmente essa questão de preconceito que ainda existe. A gente sabe que diminuiu muito, né? Mas poderá até mesmo diminuir ainda muito mais, e o certo seria exatamente acabar, não é? Sim, sim, a gente considera muito importante, né, e ficamos muito felizes de ter instâncias como a FUNAI, ter a Joênia Wapichana na frente, né, na presidência da FUNAI, o nosso parente, que é meu parente de povo e parente aqui do Estado do Ceará, Weber Tapeba, que assume hoje o secretária da CESAI, né. A gente tem também a criação do Ministério dos Povos Indígenas a nível nacional, que nós temos a Sônia Guajajara na frente, vários indígenas também contribuindo com essa política, a incidência que tem sido feita, né. Aqui também no nosso Estado nós temos a CEPINCE, né, a Secretaria dos Povos Indígenas, que foi criada através do governador, né, do Elmano de Freitas. Então, a gente tem crescido cada vez mais e fortalecido, né, dando visibilidade a esses povos. A gente viveu anos de tormento, de luta, de resistência no governo anterior e a gente precisa fortalecer essas instâncias, fazer com que a gente possa ter execução dos nossos territórios, né, e lutar para que cada vez mais a gente possa melhorar as políticas dos nossos territórios, né. Aqui com esse grande homem, né, meu amigo, que é o Neguinho Tapuia, vice-cacique, né, da aldeia Gamileira, dos povos indígenas Tapuia Cariri. Estamos aqui na aldeia Cariri. Ele que realmente tem feito um trabalho muito bom, tem auxiliado a Andréa, principalmente nos seus momentos, né, de ausência aqui da aldeia, por estar fora, por estar reivindicando melhorias aqui para a aldeia. Com certeza o Neguinho assume essa responsabilidade. Neguinho, mais uma vez é um prazer sempre estar conversando com você e fica à vontade para você falar desse dia histórico aqui para a aldeia Gamileira, para vocês dos povos indígenas Tapuia Cariri. Muito bom dia a todos os ouvintes, muito bom dia minha aldeia, ouvintes da Rádio Ibiapaba FM, bom dia Ednardo Pinto, bom dia a todos os repórteres, todos os jornalistas da Rádio Ibiapaba. Hoje para nós aqui, meu nome, como o Ednardo já disse, é Neguinho Tapuia Cariri, sou vice-cacique desta aldeia, do meu povo. E hoje para nós aqui dentro desta aldeia, hoje para mim, para nós, é um grande orgulho. Dizer um orgulho e privilégio, porque hoje
hoje nós estamos recebendo o nosso povo, os nossos parentes de outras aldeias, dizendo eu do estado do Ceará inteiro, né? Todas as delegações, todas os lideranças, eles vão estar aqui amanhã. Então, eles estão chegando hoje. Então, a gente está recebendo eles hoje. E o privilégio maior, o orgulho maior que a gente sente é de amanhã estar recebendo o nosso secretário de Saúde Indígena, Veibe Tapeba, as ministras, a ministra da Saúde, a ministra da Agricultura, né, que vem lá de Brasília. Então, isso para nós é um grande orgulho, né? Eu sei que é muito privilégio para nós, o povo deve estar se perguntando por que nós temos esse orgulho, por que nós temos esse respeito, porque ouvintes e todos que fazem a Rádio Ibiapaba, porque nós trabalhamos desde o início com a nossa verdade, né? A gente não tem mentira aqui. A gente é um povo tradicional, um povo original, um povo de tronco, raízes. E hoje, amanhã, a gente está recebendo esse grande evento, né, aqui dentro da nossa aldeia. Então, até no início da semana, eu estava imaginando, conversando com meus parentes e perguntando em uma reunião que a gente fez, que eu fiz, que a Cacique Andréa fez, que a gente fez junto com os nossos povos, com o nosso povo aqui nesta oca onde a gente está. Então eu perguntei para eles qual deles, dos mais velhos, já tinham visto ou ouvido falar que citei de Ipu a Viçosa. Qualquer uma destas cidades já tinham recebido um ministro, né? E todos ficaram calados, né? Porque não aconteceu, nunca aconteceu. Hoje eu estou com 54 anos e eu nunca tinha visto um ministro em nenhuma dessas cidades, né? Nem na época da campanha política, né? E hoje, graças a Deus, graças aos nossos encantados, vamos receber essas ministras, secretários, deputado, governo, né, aqui dentro da nossa aldeia. Então, isto tudo só tem para nós a melhorar e cada vez mais encorajar nós, lideranças, para lutar pelos nossos objetivos. Para a gente saber um pouco mais a respeito de todo esse trabalho, você vai ficar bem aqui, pronto, de todo esse trabalho, principalmente esse trabalho de imunização, de coordenação de imunização, de toda essa região do estado do Ceará, que é direcionado, portanto, à questão da população indígena. Muito bom dia, fica à vontade, Rádio Ibiapaba FM. Bom dia, o Dicei Ceará está aqui no Polo São Benedito, né? Nós acompanhamos 17 municípios com população indígena no estado. Esses 17 municípios nós temos equipes compostas, né, por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, ASB. Os agentes comunitários de saúde nós são os AISANs, né, agentes indígenas de saúde, e AISAN, que são os agentes indígenas de saneamento. E essas equipes, elas acompanham os indígenas, né, daquelas áreas adscritas, onde nós desenvolvemos todas as atividades relacionadas à atenção básica. E entre elas a imunização, que como a gente sabe, né, atualmente é o carro-chefe do governo em relação à melhoria das coberturas vacinais. Como é que está hoje a questão, já que hoje é o encerramento, tem mais ou menos assim já um apanhado do que foi a cobertura vacinal para os povos indígenas? Sim, sim. Nós, como eu falei, a gente acompanha 17 municípios e o MVPI, que é o mês de vacinação dos povos indígenas, ele ocorre anualmente em todas as Américas. E aqui no Dicei Ceará, a gente tem as áreas, né, que a gente acompanha também para a melhoria das coberturas vacinais, como a gente falou. E a gente sempre trabalha com indicadores voltados principalmente a crianças menores de 5 anos,
aos idosos e às mulheres de idade fértil, né? O DICEI Ceará, ele dentro do ranking nacional, na CESAI mesmo, né, composto, né, nos 34 DICEIs, ele tem adquirido boas coberturas, né, avanços, principalmente em virtude da vacina contra a Covid e a vacina contra a influenza também, né? Atualmente a gente está ainda nesse movimento, iniciamos, né, início de janeiro, o reforço com a bivalente, estamos caminhando, já estamos com mais de 80% dessa cobertura, né, porque o nosso público é diferenciado, é maior de 12 anos, e da influenza que nós iniciamos agora, finalzinho de março, a gente já chegou a 63%. Então, assim, a gente está, né, em busca da meta. Os anos anteriores a gente sempre consegue atingir, né, essas metas, e aí, como eu falei, dentro dos distritos que a CESAI acompanha, o DICEI Ceará é um dos que tem alcançado excelente cobertura, sim. Doutora, eu queria perguntar à senhora o seguinte: esse ano, né, pela ênfase que tem dado o governo Lula e principalmente o governo Elmano, foi melhor, se atingiu um bom resultado, né, diante desse trabalho que vem sendo feito com mais intensidade? Nós sabemos que desde o início da pandemia, né, tudo é muito novo, foi bem complexo, bem complicado